Para quem marcou a opção acidente vascular encefálico isquêmico e infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST, acertou a resposta. Eu havia deixado uma enquete aqui no Telegram sobre qual a indicação da terapia fibrinolítica. E para a gente poder compreender a indicação, primeira questão que precisa ser abordada, que uma terapia fibrinolítica ou trombolítico são medicamentos utilizados para desfazer um coágulo. Então, imagina patologias, doenças a qual ocorreu um processo inflamatório e a cascata de coagulação foi ativada e foi formado um coágulo, obstruindo o trajeto aí da corrente sanguínea. E aí eu utilizo um trombolítico exatamente porque todos os fatores de coagulação, tanto da cascata intrínseca e extrínseca, já foram ativados e o meu coágulo já está feito. Ou seja, eu já tenho ali uma rede de fibrina, eu já tenho todos os elementos celulares, né, figurados ali, contidos nessa rede de fibrina, né, hemácias, plaquetas, as plaquetas estão aglutinadas, então não adianta, por exemplo, entrar aí com anticoagulante ou mesmo antiagregante plaquetário. Então, nessas circunstâncias, utiliza um medicamento, que no caso eu já tinha até contado aí para vocês que tem a streptokinase, a alteplase, a reteplase, que são medicamentos utilizados por via intravenosa, em bomba de infusão, exatamente porque existe um risco, assim, o principal efeito colateral do uso da terapia fibrinolítica é o sangramento. Então, esse paciente entra em sangramento e ele pode evoluir para um choque hemorrágico devido à perda de grande volume de sangue. Então, todos os pacientes que utilizam terapia fibrinolítica devem ter todos os seus exames laboratoriais avaliados, principalmente hemograma, contagem de plaqueta, fibrinogênio, precisa dosar o fibrinogênio, RNI, exatamente porque esse paciente pode aí sangrar e pode sangrar até a morte. Então, é um medicamento super controlado, ele é considerado um medicamento potencialmente perigoso e precisa, então, de haver essa monitorização, porque o paciente pode ter epistaxe, hematêmese, melena e diversos outros aí tipos de sangramento, né? Sangramento, por exemplo, por causa de procedimentos invasivos. Então, qual seria a indicação do uso dessa terapia? Para quem marcou a opção acidente vascular encefálico isquêmico e infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST, acertou a resposta. Então, o primeiro ponto, doenças que têm sangramento, igual tinha umas opções aí que falava de hemorragia, de traumatismo craniano, essas doenças, né, edema agudo de pulmão, eu não utilizo terapia fibrinolítica, eu vou utilizar outros tipos de medicamento. Inclusive, quando tem um sangramento ativo, qualquer doença que ocorra, né, que tenha sangramento, é contraindicado. É uma contraindicação absoluta no uso da terapia fibrinolítica. Então, primeiro ponto, vocês vão perceber que vai aparecer aqui na minha explicação, no meu slide, o que seria supradesnivelamento. Então, porque tinha inclusive uma opção igualzinha, que tinha um AVE e isquêmico também, só que tinha IAM com infradesnivelamento. Então, vamos ver a diferença entre os dois? Primeiro ponto, por que no AVE hemorrágico não pode entrar com terapia fibrinolítica? Porque você aumenta o sangramento. Então, é indicado somente no AVE isquêmico, onde ocorre uma oclusão do vaso sanguíneo, ou por um coágulo, ou por uma placa de gordura, que seria um ateroma. E esse paciente ele precisa chegar até o serviço médico, né, em tempo hábil, para haver a administração, então, desse medicamento, tá? Então, porque se passar muito tempo de evolução de sintomas, eu não posso entrar com esse tipo de terapia, porque pode, inclusive, aí levar um sangramento importante, tá? Então, eu tenho tempo de evolução de sintomas do paciente para a entrada dele. Então, o paciente com AVE chegou dentro do serviço médico, a primeira coisa que vai ser feita é uma TC, para ver se diferenciar aí, fazer um diagnóstico diferencial entre um AVE isquêmico e um AVE hemorrágico, primeiro ponto, para ver se vai optar, então, pela terapia fibrinolítica. Agora, no slide, vocês conseguem perceber também na imagem que eu tenho um ECG normal, então eu tenho lá, né, a onda P, o complexo QRS e a onda T.
Entre a onda, entre o segmento ST, no caso, quando o paciente está infartando, e se essa linha aumenta acima da linha de base, né, que a gente chama de supradesnivelamento, se ela aumenta 1 milímetro, esses pacientes, inclusive se eu percebo isso em 2, 3 derivações distintas do ECG, esse paciente é indicado por entrar, para que o médico entre com a terapia fibrinolítica e depois faça a decisão através do cateterismo se vai fazer angioplastia ou não, tá? Então, por quê? Esse paciente, quando ele entra em supradesnivelamento, provavelmente essa lesão, está ocorrendo uma isquemia, então uma falta de oxigenação tecidual, menos que 20 minutos, então ela está bem recente, então eu consigo entrar aí com medicamento para desfazer esse coágulo. Quando eu pego um ECG, como vocês vão perceber também na imagem, com um infradesnivelamento, que aí agora o segmento ST vai para baixo da linha de base, mais do que 1 milímetro para a linha de base do ECG, esse paciente provavelmente ele já tem aí uma lesão mais antiga, no sentido que já ocorre aí uma lesão e uma necrose. Então, se eu tenho lesão e tenho necrose, eu não vou conseguir reverter esse quadro, tá? Então, por isso que nos primeiros 10 minutos, quando esses pacientes chegam na urgência, eu preciso de uma avaliação criteriosa, exame de imagem, no caso de um AVE, né, para determinar se usa ou não, e no caso do paciente com uma suspeita de infarto, vai ser utilizado aí nos primeiros 10 minutos o ECG, faz o ECG, avalia, né, vai fazer as dosagens também das enzimas cardíacas e vai determinar se usa ou não usa a terapia fibrinolítica, ok? Era isso, até mais.